Olá! Está começando mais uma edição especial do Acontece no Rio, uma retrospectiva com algumas das principais reportagens exibidas aqui ao longo do ano. Confira alguns destaques desta edição. O combate que não para. O carioca descobre que o mosquito da dengue também transmite zika, que pode ter relação com os casos de microcefalia. Câmara Municipal fecha o ano com saldo positivo. Um dos destaques foram as audiências do Carioca Local, programa da Prefeitura que propõe mudanças na produção e ocupação habitacional da cidade. O Museu do Amanhã. O Carioca ganha um presente no fim de ano e a população se encanta com a nova atração da zona portuária. Você vai ver isso e muito mais em instantes. E a gente começa a última retrospectiva do ano com um assunto que preocupa o carioca. Em todo o estado do Rio já são mais de 80 casos suspeitos de microcefalia, uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, está ligada ao Zika vírus. A repórter Aline Bordalo acompanhou uma operação dos agentes de saúde para combater o mosquito transmissor da dengue, zika e febre chikungunya. Chuva é sinônimo de muito trabalho para os agentes de saúde. Quando a água para de cair, eles preparam suas armas e saem à procura de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Nesta terça-feira, a vistoria foi em Madureira, na Zona Norte. Já na primeira casa, os agentes encontraram um balde cheio de água, mas os mosquitos chegaram antes. Eu estava passando de fora a fora e vi esse baldezinho aqui, de boca para cima. Embora a água esteja um pouco turva, porque eu acabei de mexer nela agora, mas se olhar bem, existe larvas. E bastante larva. E larvas está graduada, ou seja, não é uma coisa que surgiu da última chuva, de ontem para hoje. A caixa d'água estava corretamente tampada. Nesta outra casa, logo na entrada, uma planta considerada um parque de diversões para o mosquito, a bromélia. Aqui dentro ela faz acúmulo de água. Ela forma como se fosse alguns copinhos no meio dela. Você pode ver que está cheia de água já. Choveu. Isso aqui, na verdade, na verdade isso aqui para o mosquito, tanto faz como criadouro, no caso vamos trabalhar assim, como berçário, como restaurante. Por quê? O mosquito que se alimenta da seiva. A fêmea, quando vai colocar os ovos, que ela vai e pica para se alimentar do sangue. Então ela tem aqui um mosquito macho para se alimentar da seiva, da planta, e tem um lugar para ela poder criar as larvas dela. O agente de saúde ensinou como evitar que a bromélia se torne um foco. O ideal é virar, tirar toda a água e colocar essas buchas de pano. E fica até bonito. Se você pegar assim, bucha de pano vermelho, amarelo, colorido, vai parecer até que são flores. No quintal, mais água parada e mais larva. Está cheio de larva aqui dentro, inclusive pulpas também, que já é uma outra fase do mosquito. A vistoria marcou o primeiro dia da campanha 10 Minutos Salvam Vidas. Agora, a luta contra o Aedes aegypti tem que ser ainda maior, já que ele não transmite apenas a dengue. A zika é a mais nova preocupação da Secretaria de Saúde e o combate ao causador é um dever de todo cidadão. O combate ao vetor, da dengue, o Aedes aegypti, ele é feito durante o ano todo. A prefeitura ela faz um trabalho todo o ano, todos os dias, durante todo o ano. Então, assim, 90% dos focos ainda são encontrados dentro das residências. Então, é importante a participação da população para que a gente não tenha esses depósitos que possam proliferar o mosquito, Vamos rever agora alguns trechos da entrevista do epidemiologista Edmilson Migovski sobre o Zika vírus nos estúdios do Acontece no Rio. Essa questão envolvendo Zika vírus e microcefalia é algo recente em termos de publicação e é bastante preocupante porque é uma doença sem cura, E existe algum registro na literatura médica? Pois é, não existe registro na literatura médica. Eu não sei se esse não registro é porque não teve mesmo antes ou foi ineficiência da comunicação onde esse vírus andou circulando ou porque basicamente Zika vírus, uma vez instalado na sociedade como o Brasil, por exemplo, vai ser uma doença no futuro só de criança. Quais os principais cuidados para evitar o contágio? Nesse momento é evitar a picada de insetos. Se você considerar que 80% a 90% dos focos do Aedes, que é o mesmo mosquito que transmite dengue, chikungunya e transmite Zika vírus, 80% a 90% dos focos estão na casa das pessoas, se cada um se tornar o seu próprio agente sanitário, pode ser que a gente mude o nosso destino. Caso contrário, vai ficar assim, contabilizando dor, sofrimento e morte, que seriam evitados se cada um fizesse a sua parte. A Câmara Municipal fechou o ano com saldo legislativo positivo. Foram 193 leis promulgadas e 122 sancionadas.
Entre as audiências públicas, destaque para as do programa Carioca Local, promovidas pela Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Rio. Veja na reportagem de Aline Bordalo. A sessão começou com a apresentação de algumas emendas feitas no projeto Carioca Local. O objetivo das modificações foi resgatar imóveis vazios e ociosos e definir quais deles são considerados subutilizados e não utilizados. Depois da apresentação dessas emendas, os vereadores debateram outras questões. A principal foi a do benefício fiscal a imóveis em péssimo estado de conservação ou com obras inacabadas. O vereador Jefferson Moura, relator da comissão, se disse contra a isenção fiscal em alguns casos. Para ele, somente pessoas físicas com determinada faixa de renda e pequenas empresas devem receber estes benefícios. Talvez nós pudéssemos garantir prioritariamente esses incentivos para aqueles imóveis que venham a ser adquiridos com destinação para a moradia popular. Para o vereador Raimon, os imóveis com dívidas fiscais deveriam ser utilizados para este fim. O vereador Carlos Caiado, vice-presidente da Frente Parlamentar, pediu o mapeamento dos imóveis que seriam contemplados pelo projeto de lei e admitiu uma emenda que defina melhor que tipo de obra paralisada será incluída no benefício. Uma das emendas que foi discutida, inclusive aceito pela Secretaria Municipal de Urbanismo, representada pela secretária Madalena, é que essa restrição fique bem claro quais são os imóveis que precisam realmente desse incentivo. Nós estamos, de uma certa forma, debatendo um por um agora especificamente para poder, de alguma forma, tentar melhorar o programa. Fizemos isso na questão dos zeladores e porteiros. Estamos agora, hoje, no debate de hoje, surgiu mais uma questão, que são os esqueletos abandonados, de que forma a gente vai poder conceder esse benefício para que isso não seja utilizado de uma forma que não é devida no futuro. Então, já conseguimos também da Secretaria hoje de Urbanismo que eles aceitem fazer uma alteração, aceitem o projeto a ser emendado. Estamos conversando com o Conselho de Engenharia e Arquitetura da cidade do Rio de Janeiro para que eles façam a sugestão junto conosco e possamos chegar num projeto que seja melhor para a cidade do Rio de Janeiro e melhor para todos os cariocas. Em 2015, o Rio foi a cidade dos eventos testes. Instalações construídas para as Olimpíadas do ano que vem receberam atletas do mundo inteiro. Mas ainda tem a arena que não está pronta. Confira na reportagem de Gabi de Saboia. Em 2015, o Comitê Rio 2016 realizou 19 eventos testes, olímpico e paralímpico. Foram 73 dias de evento, 19 esportes diferentes que aconteceram nas mesmas instalações dos Jogos ou bem próximos a ela. Como foi o caso do boxe, que usou local que será do badminton, o pavilhão 4 do Rio Centro, pois o pavilhão que vai abrigar o esporte ainda não está pronto. Esse é o penúltimo evento teste do ano. Lá no ringue, eles deram conta. Mas não são só os atletas que estão sendo testados, não. Também estão sendo avaliados o sistema de pontuação, o serviço médico, antidoping, o fluxo de pessoas, os voluntários e os equipamentos esportivos. Os eventos teste aconteceram em 4 regiões de competição: Barra, Copacabana, Deodoro e Maracanã. A regata internacional de vela, disputada na Baía de Guanabara em agosto de 2014, foi o primeiro deles. O Aquece Rio foi dividido em ondas de competição. A primeira onda teve como foco os esportes disputados ao ar livre e terminou em outubro desse ano. Um dos aspectos testados foi as condições climáticas, já que as competições aconteceram próximo ao período de realização dos Jogos no ano que vem. Nessa primeira etapa, podemos dizer que contamos com uma ajuda divina. E São Pedro abençoou os atletas com dias lindos de sol. A segunda onda começou em novembro e termina em janeiro do ano que vem. Nessa etapa, os esportes indoor e suas instalações estão sendo testados. Os eventos testes são também uma chance para os atletas conhecerem e se familiarizarem com os locais de competição, além de uma oportunidade para o público participar e torcer. O lutador Julião já pôde sentir o gostinho do que é vencer e ter a plateia a seu favor. Já deu para sentir o gostinho que vai ser competir no Brasil? Pô, deu sim. É uma ansiedade que a gente tá, entendeu? Então isso aqui é um evento, né, para ver a expectativa, mas vai ser muito bom com a nossa torcida aí. Se Deus quiser, vem muitas medalhas por aí no boxe. E o ano de 2015 termina com a abertura do Parque Olímpico pela primeira vez para um evento esportivo. Essa é uma das 10 quadras que já estão prontas. Para as Olimpíadas, serão 16.
O Parque Olímpico é considerado o coração dos Jogos. Ele ocupa uma área de 1,18 milhão de metros quadrados e receberá 16 modalidades olímpicas e 10 paralímpicas. Depois de 28 meses de obra, o Comitê Rio 2016 afirma que o parque está 85% pronto. A previsão é que seja entregue em abril do ano que vem. Para testar se tudo está funcionando, o espaço sediou o torneio de tênis Brasil Masters, que reuniu tenistas profissionais cadeirantes e juvenis do Brasil. Thomas Bellucci, melhor tenista brasileiro na atualidade, participou do evento e aprovou as instalações. É um evento importante, mas que a gente já soube que está bem adiantado as obras, que já está quase tudo pronto. E por isso mesmo que tem a oportunidade de ter esse evento teste, que é bom para os jogadores também conhecer a quadra que a gente vai acabar jogando durante as Olimpíadas. Mas nem tudo pôde ser testado. Devido ao atraso na obra, que deveria ter sido entregue em setembro, as arquibancadas do Centro Olímpico de Tênis, por exemplo, ainda estão em obras. Por causa disso, a competição recebeu no máximo 2.000 espectadores por dia, todos eles convidados pela organização do torneio. Já nos Jogos, a capacidade será de 10.000 pessoas. O sistema de iluminação das quadras também não foi avaliado, pois ainda não está finalizado. Sem as luzes, todos os jogos do torneio foram marcados durante o dia. Mas nas Olimpíadas, boa parte dos jogos de tênis acontecerá durante a noite. A gente tem que gastar certo. Não gastamos com mais infraestrutura de iluminação aqui, porque a gente começa a fazer essa montagem em maio, fazemos os testes específicos de iluminação entre maio e junho, estaremos com toda certeza em perfeitas condições em julho para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui em agosto e setembro. Acabaram os ensaios. Agora está na hora de estrear. Quando os Jogos Olímpicos começarem no dia 5 de agosto de 2016, tendo continuidade com as Paralimpíadas em setembro, não haverá mais espaço para erros nem falhas. Por isso, tudo será testado até 3 meses antes do início dos Jogos. Uma viagem ao passado. Os amantes do futebol tiveram uma oportunidade este ano de matar a saudade do Canal 100, um noticiário que fez sucesso nos cinemas de todo o país. Veja como foi a mostra na reportagem de Marcelo Vieira. Uma viagem ao passado. É como entrar no túnel do tempo e ser transportado para o período entre as décadas de 50 e 80. Quem não se lembra, por exemplo, desse som? A música na cadência do samba, de autoria de Luz Bandeira, foi mais do que uma simples trilha. Marcou uma geração que aprendeu a se emocionar nas salas de cinema antes mesmo do filme começar. O Canal 100 foi ao ar pela primeira vez no dia 2 de dezembro de 59. A revista semanal precedia a exibição dos filmes em cartaz. O futebol era o ponto alto do Canal 100. A equipe comandada por Carlinhos Niemeyer inovou, criou uma nova maneira de se filmar as partidas e revolucionou o jornalismo esportivo. Lances acompanhados de perto, imagens em câmera lenta, a reação dos geraldinos, os torcedores que lotavam a geral do Maracanã. As jogadas eram registradas de um ângulo que o público até então desconhecia. O diferencial do Canal 100 era exatamente, no jogo de futebol, ele criar uma narrativa própria. Existe uma frase que está aqui na exposição que é espetacular, que às vezes o jogo nem era tão emocionante no estádio, mas o Canal 100 fazia uma montagem tão bem feita daquilo, com uma narração tão própria, que o jogo parecia ter sido espetacular. E a mostra retrata exatamente esse clima. Olhos grudados nas telas, os fãs do futebol se dividem entre os jogos da seleção brasileira e os grandes clássicos. É difícil não se emocionar. Para mim era impactante aquilo, aquele tamanho, o som, a vibração da torcida, aquelas imagens, aquilo era muito legal. A grande atração da mostra é esse espaço aqui. O corredor lembra o fosso de um estádio de futebol. Os visitantes entram e sentam aqui e assistem às imagens que são projetadas em uma tela. É como se eles estivessem quase no mesmo nível dos jogadores. A sensação é de se instalar exatamente dentro do gramado. Aqui ganha uma dimensão ainda maior gols fantásticos como esse de Jairzinho na Copa de 70.
Gols imortalizados pelas lentes do Canal 100, que registraram também flagrantes como o revide de Pelé a uma agressão do adversário. O último Canal 100 foi ao ar em 1986, depois que uma lei do deputado Gerson Camata acabou com a obrigatoriedade da exibição de cinejornais nos cinemas. Só restou a saudade, o desejo de que um dia aquela musiquinha volte a ecoar pelas salas de cinema do país. Você acha que tinha que voltar, por exemplo? Eu acho que não tinha nem ter saído, na minha opinião. Eu acho que podia voltar antes dos filmes, inclusive resgatando os programas antigos do Canal 100, quanto até fazer uma coisa atualizada, né? Uma coisa nova, acho que ia ser legal. Inaugurado em dezembro, o Museu do Amanhã se tornou a mais nova atração da cidade. Devido ao sucesso de público, o horário foi prorrogado em janeiro. Só vai fechar às 8 da noite. A repórter Gabi de Saboia acompanhou a inauguração do museu. Uma nave aterrissou no centro da cidade. Moderna, com linhas arrojadas e sustentável. Essa nave é o Museu do Amanhã. Inspirado na forma das bromélias do Jardim Botânico, o prédio que saiu das pranchetas do renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava propõe o visitante a pensar o futuro. O edifício ocupa 15 mil metros quadrados e é cercado por espelhos d'água. O projeto levou 7 anos para sair do papel. O prefeito Eduardo Paes destacou que o museu é um símbolo da revitalização dos 5 milhões de metros quadrados da região portuária. Isso aqui virou a cidade do Rio é cheia de marcas, né? Cheia de lugares, você olha, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Maracanã, os Arcos da Lapa, o Sambódromo. Eu acho que a gente está construindo aqui, a gente está inaugurando hoje, presidente, mais uma marca, mais um ícone dessa cidade. O espaço conjuga ciência, arte, linguagem e tecnologia em espaços interativos que examinam o passado, apresentam tendências do presente e exploram cenários possíveis para os próximos 50 anos. Ao pisar no hall de entrada, nos deparamos com um globo gigante preso ao teto. As luzes significam as correntes marítimas e climáticas da Terra nesse exato momento. A nossa viagem começa quando entramos numa esfera negra que apresenta imagens sobre a natureza, os seres vivos, as estrelas e as ações do homem em 360 graus. Aqui, a Terra é quadrada, azul, dinâmica e finita. Esse cubo representa as 3 dimensões da existência: matéria, vida e pensamento. Esse é um museu que não dá respostas, pelo contrário, ele faz perguntas. Quando entramos nessa sala, nós lembramos que somos e fazemos parte do ecossistema e que nossas ações podem desestabilizar toda a Terra. De 1950 para cá, o mundo mudou mais que nos últimos 10 mil anos. E a população também cresceu. Aqui o visitante percebe o tamanho dessa transformação e o impacto da ação do homem no planeta. E a exposição termina nessa sala inspirada numa arte milenar que nos convida à reflexão. É a técnica do origami, que consiste em dobrar papéis para criar novas formas. Será que se mudarmos pequenas ações do nosso dia a dia, podemos criar um novo amanhã? E a retrospectiva do Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Para você, um feliz 2016 e a gente se encontra de novo em janeiro. Até lá!